Eles dizem que quando a gente acabasse de pagar, no caso, deram um contrato de compras e venda, na hora que a gente assinou um contrato com eles para pagar essas prestações, cada um escolheu o plano mais fácil para pagar, e depois eles dariam a escritura para nós. Com o decorrer do tempo, a gente acabou descobrindo, via os trabalhos aí, junto com as associações, com os moradores, que nós aqui, é um pessoal, éramos esquecidos. Só eram aproveitados mesmo o povão aí na época das campanhas políticas, dos movimentos que saíam, cada político vinha contava uma história diferente. Era uma casa em cima do terreno e agora praticamente está perdida, né? Porque se o homem, o dono daqueles terrenos, sei lá se comprou aquilo, se não tiver comprado, o cara pode entrar com uma ação e tirar isso fora. Esse eu já percebi que aqui era um engodo, não tinha, as terras não tinha documento, a Coab não era dono dessa área, então a gente percebeu que tinha alguma coisa errada. Esses contratos foi um sistema que se adotou na época com base na... Tem esse nome, mas é uma concessão de direito real de uso, que a Coab entendia que era um instrumento válido na época e que posteriormente foi questionado, tem uma ação em julgamento, que não está finalizada ainda, né? Mas que está em julgamento. E desses 36 mil contratos, acho que 80%, 90% deles já foram regularizados. O que não foi regularizado são aquelas áreas que ainda temos problemas documentais para serem resolvidos. Mas nenhuma pessoa que assinou um termo de concessão contra a Coab teve seu direito, sua propriedade desrespeitada. Todos os contratos que a Coab assinou foram respeitados sem nenhum problema. A Coab não respeitava ninguém aqui. Várias pessoas receberam carta de ameaça de despejo, outras pessoas até, tem casos aí que as pessoas foram despejadas. E eu mesmo recebi umas cartas ameaçando o despejo. Esse contrato de uso é apenas que está dando confusão a questão do nome. Tudo que elas pagaram naquele contrato está registrado aqui e no momento oportuno de troca desse contrato por escritura definitiva, tudo que foi pago vai ser descontado. Então se teve gente que já pagou integral, possivelmente vai vir aqui, troca o contrato por escritura e leva embora, não vai pagar mais nada. Essa discussão a Coab não tem. Tanto que nós já substituímos mais de 80% desses 35, 36 mil contratos que vocês falaram nessa condição. E não tem ninguém reclamando. E acho assim que a Coab ela poderia ter agido com mais clareza, né, em cima desses documentos que a gente assinamos lá, né, na Coab, porque eles prometeram que nós pegávamos a escritura. Agora hoje eles alegam que nós não pegamos a escritura porque muitas pessoas deixaram de pagar. Mas deixaram de pagar por quê? Porque eles prometeram cobrar um valor acessível que cabisse no gosto de todos os moradores e não pagaram, e vieram alterar esses valores. Então o pessoal realmente parou de pagar. Foi uma estratégia que a Coab adotou para fins políticos, eu acho. Porque não existe, tanto que depois que foi proposta a ação, a Coab nunca mais firmou esse contrato, inclusive estabeleceu isso como uma diretriz. Foi uma estratégia bem montada, acho que com finalidade política e com algum apoio técnico, né, jurídico, digamos assim. Mas mal conduzido, eu acho, né? Se havia real interesse da Coab de fazer a regularização dessas áreas, poderia até ter assinado esses contratos, mas imediatamente ter tomado as providências de procurar quem era o proprietário da área, de fazer o projeto de loteamento, de regularizar esse projeto de loteamento na própria prefeitura, inscrever no registro de imóveis e no final fazer a transferência desses imóveis para as pessoas que compraram, que pensavam que estavam comprando, né? Na verdade não compraram nada. Então colocou essas pessoas numa situação absurda, né? Pagaram durante um bom tempo e ao final não tiveram nada. Qualquer pessoa, né? Eu falei, né, da precariedade ali, de educação formal ali das pessoas, mas qualquer pessoa, eu mesmo tenho certeza, se a Coab me procurasse e oferecesse o terreno onde eu moro para firmar um contrato, eu firmaria. Há uma presunção de que a Coab age em benefício das pessoas, né? Ninguém espera que a Coab vá fazer uma picaretagem, fazer um loteamento irregular, alguma coisa nesse sentido. É bom esclarecer que esses contratos, quando eu falo, é um contrato chamado termo de concessão de uso o termo de concessão de uso do solo. Esse contrato ele foi firmado em várias cidades de Curitiba, vários bairros de Curitiba, várias vilas de Curitiba, que ainda não estão regularizadas, né?
Com base em informações da Coab, foram firmados 36 mil contratos em toda Curitiba, Pinheirinho, principalmente Pinheirinho e a regional SIC, toda aquela região da SIC, Bolsão Rose, Sabará e adjacências. O que eu me lembro na época, em 94, por aí, é que havia uma ameaça de despejo dessas famílias no caso de mudança de governo, etc. Tal, essas questões eleitorais. Então, e houve um pedido de todas essas comunidades em massa de que eles queriam ter algum contrato, alguma coisa com a Coab que garantisse a permanência deles no local e que eles não tivessem problemas de no futuro serem ameaçados de despejo. Por isso foi procurado firmar esses contratos. Havia uma necessidade, uma imposição pelos moradores e pela necessidade de regularização na época, muita ameaça de despejo que era feita pelo antigo governador Jaime Lerner, à época prefeito de Curitiba, principalmente no final da década de 80, e que necessitava de uma ação da Prefeitura de Curitiba. A Prefeitura de Curitiba, às vésperas de uma eleição municipal em 96, em 94 e 95, exercitou esse contrato indo em várias vilas, nomeando os moradores, identificando os moradores, fazendo a medição dos lotes e firmando esse band-aid jurídico, na verdade esse remendo jurídico que foi o contrato, o termo de concessão de uso do solo. Bom, em Curitiba devem ser mais de 20 mil contratos, né? Talvez até 30 mil contratos, 30 mil famílias que firmaram esses compromissos lá com a Coab, né, durante um certo espaço de tempo. Isso foi em 1994, por aí. Esses contratos, eles têm de equivocado a expectativa que as pessoas tiveram no momento que assinaram. Como é a Coab, né, e a Coab é uma empresa relacionada com o setor de habitação, e é ela que tem promovido o assentamento das pessoas em áreas populares aqui em Curitiba. Quando a Coab fez a intervenção e propôs a assinatura de contratos, todas as pessoas que residiam e que foram procuradas ali naquela região, especialmente na região do Sabará e no entorno, aceitaram a proposta, entendendo que estariam adquirindo os lotes sobre os quais estavam colocadas as suas moradias. Eu assinei um contrato de 5 anos, para pagar durante 5 anos, e eles falaram que terminou de pagar os 5 anos, estava pago todo o terreno e beleza, tudo, né? E vinha a escritura. Vinha a escritura. E eu paguei os 5 anos, depois disso teve um resíduo, eu paguei o resíduo. Eu fui na Coab, mas disseram que não podia me dar assim, uma escritura ou qualquer coisa parecida. Aí me deram um papel carimbado, assinado, reconhecido firma, e mandaram eu ir no 7º tabelião fazer a mesma coisa. E eu fui lá e eles fizeram a mesma coisa. E eu tenho esse papel aí como uma garantia, além de todos os canhotos do que eu já paguei, né? Mas durante esses anos todinho, escritura nada até agora. E de fato não era isso que acontecia, né? O contrato que a Coab fez foi sobre áreas que a Coab não era proprietária, até hoje não é proprietária. São áreas que não estavam loteadas, né? Então não havia um loteamento, simplesmente uma ocupação sobre aquela área. E foi proposto o pagamento de uma mensalidade, sem que essa mensalidade significasse prestação, digamos, uma compra parcelada, sem que cada uma daquelas mensalidades fosse o abatimento do preço do imóvel. Isso foi feito, esses contratos foram feitos durante 8, 9 anos, e ao final do contrato, as pessoas que terminaram e receberam da Coab um recibo lá de quitação, retornaram e pediram a transcrição, pediram a escritura de compra e venda para a Coab. E aí que a Coab disse que não ia expedir a escritura porque não era proprietária da área, porque não tinha loteamento e porque aquele valor que foi pago não era de compra e venda. Aí as pessoas se revoltaram e acabaram vindo até o Ministério Público, fizeram várias manifestações lá no local, queima de pneu, fecharam rua e acabaram indo até a promotoria para que fosse tomada alguma providência. Pagou, teve seus direitos reconhecidos, veio aqui, trocou o contrato e acabou. Então é essa discussão que porque vai perder tudo, não existe isso. Tá? Nós tínhamos 36 mil contratos, hoje temos 20% disso e todos resolvidos amigavelmente dessa forma. Vieram aqui, trocaram o contrato, tinha acabado de pagar, acabou de pagar
recebeu a escritura quitada, foi embora. Né? Aí a gente acabou estudando os contratos e viu que havia não só essa falha principal, né, que eu acho que o principal problema é esse, quer dizer, uma venda de quem não era proprietário, disfarçada aí de um aluguel, digamos assim, né? A Coab, na verdade, cobrou um aluguel sobre uma área que não lhe pertencia. E o próprio contrato, quando a gente examina, vê que algumas cláusulas, né, alguns pontos do contrato dizem que vai ser transferida a propriedade. Em outros falam que não, está simplesmente transferindo o uso. Né? Então, mesmo para quem é técnico, né, mesmo para quem tem conhecimento na área jurídica, é difícil de compreender. Se a gente for pensar que ali no Sabará, uma grande parte dessas pessoas sabiam assinar o nome e não iam ter compreensão exata daquilo que estavam assinando, né, a gente vê que se criou um problema para essas pessoas. Sempre existiu na legislação brasileira, né? É uma forma tradicional de aquisição da propriedade. Alguém usa um determinado imóvel sem nenhum tipo de oposição, sem que ninguém reivindique ou vá discutir isso em juízo, durante um certo tempo, né? São vários prazos que a legislação prevê, durante um certo tempo a pessoa adquire e se torna proprietário. Nós entendemos que o processo de uso capião deve ser usado de maneira criteriosa, aquilo que eu falei. Entrou com uma ação de uso capião coletivo em cima de uma área que é loteada, tá? Por dever de ofício, a prefeitura não pode se omitir de dizer que não permite o uso capião em área pública. Até a Constituição Federal proíbe isso. Então, como é que vai ficar a situação de uso, desse uso capião coletivo? Como é que a prefeitura vai conceber que se permita o uso capião de área pública? Que são as ruas que foram ocupadas naquele loteamento. Se o prefeito se omite, ele pode ser responsabilizado, penalizado por esse fato. Ele não pode se omitir aquilo de uma forma ou de outra. Bem ou mal, é um bem público. O Estatuto da Cidade, sabendo, né, quer dizer, uma legislação relativamente nova, 2001, eu acho, ela, vendo que essa situação de moradia irregular é muito frequente nas cidades, né, nas grandes cidades brasileiras, previu a possibilidade de que esse uso capião não fosse mais individual, né? Cada um promovendo a sua ação individual, mas pudesse ser feito isso coletivamente. Exatamente em situações como essa que se encontra ali no Sabará, porque é uma ocupação irregular de muitos anos, as pessoas já estão ali há bastante tempo, não existe, até onde eu sei, não existe nenhum tipo de ação reivindicatória ou possessória ali sobre a área, quer dizer, o proprietário, seja quem for, não procurou retomar esse imóvel. Os moradores têm essa posse tranquila durante certo tempo, então eles preenchem os requisitos. Acho que tem toda a viabilidade. A ação do uso capião coletivo que tem é na Vila Eldorado, que é uma área pertencente a particulares, a vários particulares, né? Porque a Vila Eldorado, na realidade, é uma ocupação em cima de uma planta de loteamento que foi aprovada, sei lá, muitos anos atrás, mas que não teve seu arruamento, né, sua situação original respeitada. Então, a ação do uso capião coletivo, eu não sei qual é o caminho que ela vai tomar, porque ela tem algumas questões que eu não sei qual é a solução jurídica que vai dar, porque parte das famílias também estão em cima dos lotes que pertencem a particulares, mas parte das famílias estão em cima de área de ruas, que são áreas de domínio público que, em tese, não podem ser usucapidas. Como é uma ação coletiva, ela atinge todas as pessoas que se encontram naquela situação, embora nem tenham notícia da existência do processo. Então a pessoa é beneficiada sem ter participado, sem ter né, qualquer envolvimento com essa causa.